O primeiro livro de Samuel, 15. Guerra contra os amalequitas. Samuel disse a Saul: O Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isto que o Senhor Todo-Poderoso diz: Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou seu exército e, em Telaim, fez uma contagem dos seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondidos no leito seco de um rio. Saul preveniu os queneus: Saiam do meio dos amalequitas para que eu não os mate junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Então os queneus saíram, e Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag. Também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros, e tudo o mais que era bom, mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. Saul é rejeitado como rei. O Senhor Deus falou com Samuel: Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso, e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus o Senhor em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou, dizendo: Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: Então por que é que estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Saul respondeu: Os meus soldados os tomaram dos amalequitas. Pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou: Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel, e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu: O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor
é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul o segurou pela barra da capa e ela se rasgou. E Samuel disse: Hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente, nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Eu pequei, repetiu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Então Samuel voltou com ele e Saul adorou a Deus, o Senhor. E Samuel ordenou: Tragam aqui o rei Agag. Tremendo de medo, Agag foi até o lugar onde Saul estava e disse: Como é amargo morrer! Samuel disse: Assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem o seu filho. Em seguida, Samuel cortou Agag em pedaços em Gilgal, em frente do altar. Aí Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel.